E aí, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, sou estudante do 5º período da Faculdade de Enfermagem. E hoje tô aqui para falar para vocês, dar uma atualizada, né, no vídeo de como eu tô me organizando, né, nesse semestre, nesse 5º período da faculdade. Vocês sabem, né, para quem sempre me acompanha aqui, sabe que eu sempre gosto de estar postando esses vídeos, né, de como eu me organizo, de como eu tô estudando. Todo semestre eu gosto de estar fazendo, né, porque sempre tem alguma coisa que muda, mas vocês vão ver que algumas coisas não mudou, né? Mas eu gosto sempre de estar atualizando para quem tá aí começando na faculdade, poder pegar essa experiência minha, né? Saber mais ou menos como que é e aí ter uma base, né? Para fazer seu próprio método de estudo, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês são os materiais, né? Que eu tô utilizando. Tô utilizando aqui esse planner, bem simples, bem simplesinho mesmo. Ele é um planner só anual, né, e mensal. Então ele tem aqui todo o planejamento mensal, ó. E ele também tem o planejamento anual. Já mostrei pra vocês uma vez que outro tipo de planner aqui no canal, que é um planner mais armado, um planner semanal, mensal, anual, tem espaços até para você escrever mais coisas, colocar metas e tal. Mas foi um planner que eu não me adaptei, cheguei até a comentar com vocês também. Então comprei esse, já mostrei ele aqui no canal pra vocês, vou deixar tudo linkado aqui em cima pra vocês. Mostrei ele, então tô amando ele, tá super me ajudando, então vou mostrar pra vocês como que eu tô utilizando, como que eu tô me organizando com ele. E outra coisa, né, que eu utilizo muito também é o meu fichário, né? Pra quem me acompanha aqui sabe que eu utilizo fichário, não gosto de caderno, me adapto super bem com o fichário por conta da praticidade, né, que ele tem de poder reorganizar as folhas, tirar folhas, colocar em outro lugar, acrescentar folhas no meio. Então eu gosto bastante, me adaptei muito. Esse daqui, esse meu fichário, ele é da Tilibra, né? Ele é do tamanho normal, A4 normal, né? Do tamanho de folha normal. E aí, eu gosto dele justamente por ter essa praticidade. A primeira coisa que eu faço, né, quando começa um semestre, é pegar o meu planner e colocar aqui certinho quais são as datas e os dias, né, que eu vou ter aula. Na minha faculdade, eu tenho aula 3 vezes na semana, né? A partir do semestre que vem parece que vai mudar, vai ser 4 vezes na semana, mas por enquanto está sendo 3. Então, dia de terça, quarta e quinta, eu tenho matérias específicas. Dia de terça é CME, saúde coletiva, dia de quarta é semiologia, dia de quinta é semiotécnica. Então, a primeira coisa que eu faço é pegar o meu planner e colocar aqui certinho em cada dia, né, da semana, as matérias específicas do dia, né? Tipo assim, terça-feira, das 7 às 8 e pouco, é CME, né? De 8 e pouco até 10 é saúde coletiva. Quarta-feira, das 7 às 10 é semiologia, quinta, das 7 às 10 é semiotécnica. Então, assim, gosto de fazer isso, ó, vou mostrar pra vocês. Coloco o nome da matéria e no dia específico. Outra coisa também que eu faço e que me ajuda muito em questão de organização, muita gente lá da sala fica perdido nisso, que é em questão de marcar o que você viu no dia, quais foram os assuntos que a professora fez, que a professora explicou no dia, né? Eu gosto sempre de colocar o que a gente estudou, tipo assim, semiotécnica, na quinta-feira a gente estudou sobre avaliação do sistema respiratório, cardiovascular e gastrointestinal. Então eu gosto de colocar o que a gente estudou, o tema, porque às vezes, sei lá, quero voltar no dia, quero fazer algum resumo, ou sei lá, tô organizando alguma coisa, quero saber o que eu estudei, se eu não marcar, a gente esquece, né? Então vai passando aí semanas, dias, a gente esquece o que a gente estudou. E aí fica difícil da gente, né, ter aí uma organização correta. Então, além do nome da matéria, né, que eu coloco no dia específico, eu também coloco o que eu estudei, como esse daqui que eu mostrei pra vocês, ó. Bem legal. Então, outra coisa também, né, outra dica que eu tenho pra dar pra vocês, em questão de marcar as atividades que vocês têm pra fazer. Eu gosto de marcar tanto no planner as atividades, tanto no fichário, tá? Então, aqui, ó, tem um espacinho nesse planner aqui embaixo e aqui do lado, que é um dos espacinhos, né, da gente fazer algumas coisas importantes. Então, eu sempre coloco a atividade que eu tenho pra fazer ali no dia, né, que eu tenho pra entregar. Então, eu coloco o nome da matéria, a atividade que eu tenho pra fazer e a data de entrega. Bom, então, com o planner, é assim que eu faço.
No fichário, eu faço quase a mesma coisa do planner. Por quê? Tem dias que eu levo o fichário e o planner, né, junto. Tem dias que não. Tem dias que eu prefiro levar só o planner e umas folhas separadas para fazer só uns rascunhos. Tem dias que eu levo só o fichário, não levo o planner. Então, assim, eu gosto de ter os dois completinhos, pra caso algum dia, né, eu tiver só com um deles na bolsa, eu saber ali, eu precisar olhar que dia, que atividade é, eu tiver só com o fichário, eu também ter escrito nele, né. Então, a primeira coisa que eu faço é aquilo ali, né, com o planner. E no fichário, né, eu separo, ó, cada parte, né, para uma matéria. Tipo, essa matéria aqui é de semiologia e semiotécnica, porque a professora, ela, tipo, meio que dá essas matérias juntas, sabe? E aí, eu faço assim. E aqui eu fiz uma capa, né, semiologia e semiotécnica, pra ficar mais organizadinho. E atrás dessa primeira folha, aqui, ó, eu gosto de colocar a mesma coisa que eu coloquei no planner, né? Que eu coloco o nome o dia, né? Tipo assim, dia 15/2. Tive aula de semiologia, o assunto foi tal, né? Tipo, na aula de quinta-feira, tal dia, a professora falou sobre plano terapêutico. Então eu gosto de colocar assim, pra eu saber, pra eu, né, sempre, como eu já expliquei pra vocês, né, caso eu precise algum dia de saber alguma coisa, eu tenho aqui. No dia da primeira aula que a gente tem, né, na faculdade, tá começando o semestre, a nossa primeira aula, a professora sempre passa, assim, a ementa, passa o que a gente vai estudar no semestre, passa como é que é o método de avaliação dela, se vai ter prova, se vai ter atividade, quanto que vai valer cada coisa. Então, a primeira coisa que eu faço, né, na primeira folha, né, do meu fichário, assim, é fazer essa parte aqui, ó. Que aqui eu coloco o iniciozinho mesmo. A gente vai ter tantas aulas, a professora, ela gosta de trabalhos, de atividades, vai valer tanto. Então, a primeira coisa que eu faço é isso. Aí, como é que é? Eu imprimo coisa, eu escrevo. Por incrível que pareça, nessa primeira parte do semestre, por que eu falo primeira parte? Porque na minha faculdade assim, a professora passa conteúdo, vem a primeira prova, mais conteúdo e a segunda prova. Então, esses daqui são os conteúdos da primeira prova. Por incrível que pareça, foi tudo escrito à mão. Pra quem me conhece, né, nos outros períodos, assim, tem muita coisa digitalizada. Mas agora eu fiz assim. Por que eu optei por escrever à mão? Porque eu tava vendo que digitalizado, muitas vezes eu, pelo menos assim, não consigo gravar. Porque às vezes a gente só copia e cola, imprime, pronto, né? E escrito à mão, você tá ali escrevendo, você tá exercitando sua mente, você tá copiando ali. Então, fica até mais fácil para você aprender. E aí, nessa primeira parte, assim, de semiologia e semiotécnica, né, de semiologia, assim, a gente estudou sobre coleta de dados, o que a gente deve fazer no exame físico, como é que é. Então, de acordo, a professora sempre passa slide, tá? Ela passa slide e aí ela vai explicando com o decorrer da aula. Quando dá tempo lá na aula, né, de me inscrever o que ela tá falando e o do slide, eu já faço. Porque às vezes dá tempo, às vezes a professora fala devagar, às vezes o slide é pouquinha coisa escrita. Aí eu já faço, né, eu já escrevo no próprio fichário lá na aula mesmo, como foi esse dia aqui, ó. Que só foi tópicos, tá vendo? Aí dava pra me inscrever lá na aula mesmo. Quando a aula quando o slide é muito grande, quando eu vejo que não dá pra mim copiar o trem do slide, e o slide é importante, eu só escrevo numa folha de rascunho as explicações da professora. E quando eu chego em casa, eu pego o slide dela, normalmente ela sempre manda, e aí eu copio todo o slide junto com as anotações que eu tinha feito em aula. E outra coisa, gente, é muito importante, se você for fazer isso que nem eu faço, de chegar em casa e copiar o assunto, que seja no mesmo dia, tá? Não deixe para amanhã, porque amanhã vai acumular assunto do dia, né? Então você vai ter assunto do dia anterior e do próximo dia. Então tenta chegar em casa no mesmo dia, você tá com a memória fresca, para copiar o slide, se for coisa importante, para fazer as anotações, para colocar o que você lembra, tá? Então é isso. Então eu sempre fui fazendo assim, né? Nesse dia aqui mesmo, ó, a gente teve um slide sobre exame físico geral. Então era um slide muito extenso, que falava sobre as posições, sobre as técnicas propedêuticas, sobre os instrumentos. Então não deu para eu copiar tudo lá. Então eu esperei, cheguei em casa, ela passou o slide dela e eu vim escrevendo, ó, tudo organizadinho, do jeito que eu gosto de fazer. Então é isso, né? Ou eu copio na sala ou eu deixo para quando eu chegar em casa. E o que eu faço quando é dia de aula prática? Normalmente na prática não tem como você ir lá levar um caderno e ficar escrevendo tudo, né? Normalmente eu gravo a aula, né? Lá, graças a Deus, na minha faculdade, a faculdade, né? Eles liberam a gente a gravar.
Então, normalmente eu pego o celular, deixo gravando a aula toda, né? E aí, quando eu chego em casa, eu vou ouvindo a aula e vou escrevendo tudo aqui nos meus papéis. Por quê? Normalmente a aula prática é muito importante, porque a aula prática vai ser da parte prática, né? Então, é o passo a passo do cateterismo, de alguma coisa. Então, eu sempre gosto de chegar em casa e passar pro fichário, né? Tudo escrito, a aula prática. Tipo assim, nesse dia aqui, ó, coloquei aula prática e coloquei tudo sobre o cateterismo. Então, nessa aula prática, vocês viram que tem muita informação. Isso daqui tudo não foi em slide, tá? A professora não passou slide nenhum. Foi tudo ela falando na aula prática. Então, eu consegui gravar a aula e quando eu cheguei em casa, eu copiei tudo. Deu muita coisa, tá? E aí, eu fico pensando, tem gente lá na sala que não grava a aula, que não escreve nada. Eu fico pensando como que a pessoa lembra só de cabeça, né? Porque normalmente essa aula prática tem muita coisa legal, muita coisa importante que a professora explica. E eu gosto de fazer isso, né? E outra coisa que eu ia falar, né? Caso na sua faculdade eles não deixam gravar a aula, uma dica que eu tenho é você levar um bloquinho e você ir colocando tópicos. Tipo assim, a professora explicou qual é a função do cateterismo. Aí você coloca lá só isso, qual a função cateterismo. Quando você chegar em casa, você pesquisa, vê em livros, caso você não lembre o que ela disse. Outra coisa, a professora falou dos materiais pro cateterismo. Você vai lá, às vezes você não vai conseguir colocar gaze, um pacote de luva, um cateter, não sei o que. Coloca só que ela falou sobre os materiais. Quando você chegar em casa, você copia, tá? Então, caso não dê pra você gravar a aula, pelo menos coloca o tópico do que a professora foi falando, que assim fica mais fácil de você lembrar, de você vir escrever seu resumo na hora que você chegar em casa. Outra coisa que eu gosto de fazer com alguns temas específicos, eu não faço com todos, é mapa mental, tá? Mapa mental eu gosto de fazer somente quando são coisas com muitos tópicos. Tipo assim, a parte de exame físico, a gente tem do exame físico respiratório, da cabeça e pescoço, do gastrointestinal, então são muitos tópicozinhos. E uma atividade que eu achei bem legal que a professora passou foi pra gente fazer um mapa mental, de semiologia. Então aqui ela pediu pra gente colocar tudo que a gente avalia no exame físico de cada sistema. Então aqui tem exame físico geral, o que a gente avalia, exame físico gastrointestinal, o que a gente avalia, então cardiovascular, respiratório. Então fiz um mapa mental com cada um dos temas, né, da parte de exame físico. Isso ajuda muito, porque às vezes, pelo menos eu, né, eu sou uma pessoa muito visual, então quando eu pego assim uma folha completa dessa e coloco tudo em uma folha, fica muito mais fácil de mim aprender, de gravar. Fora que a repetição, né, não sei se vocês sabem, mas a repetição você consegue gravar, você consegue aprender mesmo, tá? Com a repetição. Durante, né, os semestres, assim, as semanas, eu vou fazendo dessa forma que eu falei pra vocês. E aí, quando eu vejo que a professora, tipo, já deu todos os assuntos pra prova, a prova tá quase chegando, eu faço uma revisão. Ó, esse aqui foi uma revisão da primeira prova de semiologia. Ó, coloquei aqui revisão. E aqui tem tudo que a gente estudou para a primeira prova. Então eu venho fazendo um resumo mesmo de tudo que eu fiz. Eu pego os meus mapas mentais, pego os conteúdos em aula que eu fiz, né? Que foram aqueles copiados em aula, foram aqueles slides que eu passei para folha, né? Então eu pego todos os materiais que eu tenho. Caso eu tenha algum tema específico que eu não tô sabendo muito bem, tô com alguma dúvida, vou no YouTube, coloco lá, né, o tema específico, vejo a aula, vou anotando a aula, né, alguns pontos específicos da aula, coloco junto com os meus materiais que eu tinha, e aí eu venho pra fazer esse resumão. Porque nesse resumão vai ter tudo que a gente viu, né, que eu vi durante o semestre, mas de uma forma resumida, uma forma mais prática, assim, de estudar. Isso daqui, gente, pra minha primeira prova eu estudei tudo por isso daqui e consegui tirar a nota máxima. Então, é muito bom, fora que você tá exercitando de novo, né, escrevendo, então, bem legal. Aqui eu coloquei tudo, desde a primeira coisinha que a gente viu até a última, até as aulas práticas, até tudo. Então, eu vim aqui começando com técnicas propedêuticas, coloquei tudo sobre as técnicas, como que utiliza, como que faz cada uma. Depois eu vim colocando, ó, avaliação da cabeça e pescoço, como que a gente faz a inspeção, a palpação, caso tenha, avaliação respiratória, cardiovascular, gastrointestinal. Essa parte aqui de gastrointestinal a gente teve teoria e prática. Então eu fiz aqui, coloquei as duas juntas, tá? Porque nos outros materiais eu fiz separado. E aqui eu coloquei junto, tipo um resumão mesmo. Aí eu venho colocando tudo, ó.
trato gênito urinário, a gente teve prática e teoria, então coloquei tudo aqui. Aí a gente teve também sobre a parte de aula prática de sondagem nasoentérica e nasogástrica. Então eu fiz esse resumão completo, ficou super mais didático para estudar. Então é assim que eu faço, com todas as matérias, tá? Caso você não goste muito de copiar, né, não tenha tempo, eu também às vezes não tenho tempo de ficar copiando tudo, né? Então, tipo agora mesmo, né, para essa segunda prova, o meu primeiro conteúdo eu imprimi, ó, tá até no meu fichário. Coloquei aquele esquema de vários slides em uma folha só. E aí eu tive que imprimir, porque tinha gente aqui em casa, eu não tava com tempo de escrever, então preferi imprimir. Imprimi antes da aula, que a professora sempre manda o slide antes. E aí no dia da aula eu levei e fui, ó, fazendo anotações por cima. De acordo com que a professora ia explicando cada slide desse, eu ia anotando alguma explicação que ela falou importante, ia marcando de marca-texto. Então, ó, eu não só imprimo e deixo aqui, né? Eu vou fazendo as minhas anotações por cima, vou colocando de uma forma mais didática, né? Pra mim, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse vídeo deu trabalho pra fazer, de como tá tudo, como é que eu faço. Mas gosto de estar sempre atualizando vocês, porque eu vejo que lá no meu Instagram vocês me perguntam muito isso, de como que eu faço, de como que eu estudo. E às vezes eu explicando pra vocês aqui, possa parecer que é muito complexo, que é muito... Nossa, ela tira muito tempo pra fazer isso. E na verdade não, tá? Na verdade é super prático. O planner mesmo, às vezes eu preencho ele lá na faculdade mesmo, o fichário. Às vezes, na maioria das vezes, eu consigo fazer na própria faculdade, na aula ali, né? Só de vez em quando que não dá tempo, aí o slide eu deixo pra copiar em casa. Mas assim, uma hora que você tirar, você consegue, né, copiar ali os seus conteúdos, colocar tudo em dia, tá? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificação pra sempre receber os meus vídeos. E me siga nos meus 2 Instagrams, que lá eu tô mais pertinho de vocês, tô, né, sempre lá. @enfermagemnanda, né, que é o Instagram de enfermagem, de Estudigram mesmo. E o outro que eu posto mais coisas de estética, que é Fernanda Dias As, tá? Então é isso, um beijão, até o próximo vídeo.